Olá, estamos começando agora mais um programa Pod Rosa e hoje a gente vai falar de um assunto polêmico. Eu estou recebendo um amigo, ele é cabeleireiro, é Abraão Pacheco. Ele há mais de 20 anos atua nessa profissão, né? Trabalha num salão família que existe desde a década de 80. Amante do carnaval e um profissional incrível. Meu amigo Abraão, muito obrigada por estar aqui hoje. Oi, Camila, tudo bom? Tudo Maravilha. ótimo. Que felicidade te receber, viu? E esse assunto é muito importante, né? Muito gostoso estar aqui hoje. Que ótimo. Vê só, eu quero falar contigo de um assunto um tanto quanto polêmico, né? Como eu falei, mas ele nem é tanto assim, né? Para algumas pessoas, mas eu acho que para a maioria das mulheres é algo que pega mesmo, né? Porque tem muitas camadas, né? Como os nossos cabelos, tem muitas camadas, porque eu acho que fala muito, diz muito sobre como a gente se descobre, né? Como a gente se vê mulher. Eu queria que você começasse contando algum relato de paciente que você tenha observado no seu salão. Camila é realmente muito representante o cabelo para mulher, não tem Sim. nem como se discutir isso. E quando você fala de um problema tão sério que é o câncer, né, Sim. na vida de uma pessoa, da família como um todo, quando você tem os cânceres que não se conseguem através de tratamento, você preservar o cabelo realmente para algumas pessoas é um sofrimento bem grande, porque você tem essa coisa da personificação que se cria sua identidade através do como você se mostra com o Sim. cabelo, que é essa coisa que todo mundo sabe, o que eu sou, esse cabelo me ajuda a me mostrar ser. E quando você perde ele, você perde também um pouco da sua identidade. Então, tipo, é triste você ver realmente o olhar da pessoa, quando literalmente vê o cabelo se esvaindo. Mas tem as pessoas também que não sentem tanto, mas com o passar do tempo você vê, né, como cada um reage diante dessa situação. Sim. São várias histórias, no caso, né? Que se Sim, não pode tem como contar. não tem como contar só uma, né? Não tem como contar só uma. É porque a gente sabe que é a moldura do rosto, né? Exato. Eu senti isso, que eu não raspei o cabelo completamente, a cabeça, mas eu senti que eu fui perdendo a moldura do rosto. Então, assim, é aquilo que faz a gente chegar nos lugares confiante, né? Não necessariamente tá com o cabelo arrumado, mas você sabe que você pode contar com ele em alguma medida, né? Você dá uma ajeitadinha e entra, assim. Eu digo uma máxima que, tipo, se você tiver super arrumada, mas o cabelo não tiver arrumado, você não se sente bem. Mas se você tiver de pijama, mas o cabelo tiver maravilhoso, você sai como a maior gostosa Você vai do pra mundo na festa do rua. pijama. Aí, tipo, triste. representa muito pra pessoa. Aí, a quantidade de histórias que a gente tem dentro de salão com isso, e tipo, clientes que vêm, clientes que ganham a batalha, clientes que perdem a batalha, Sim. que isso acontece. Por exemplo, eu não sou fã dos cortes de cabelo com navalha. Como o salão eu herdei boa parte por causa da minha família, meu pai, ele deixou uma clientela. Então, tipo, por exemplo, navalha não é um equipamento que eu gosto, mas quando eu herdei uma clientela do meu pai, clientes que já cortava com ele desde a década de 80 com navalha, e eu dei continuidade a uma cliente apenas com a navalha. E, infelizmente, ela perdeu a batalha para o câncer. Eita. E eu aposentei a navalha. Olha Não uso isso. mais. Foram uma média de uns 10 anos cortando o cabelo dessa senhora. Ela fumava horrores, já tinha aquela vozinha Olha bem isso. rouquida de cigarro. fumante mesmo, né? E ela cortava um cabelinho bem curtinho na navalhinha, todo desfiadinho, porque ela já tinha pouco cabelo. Sim. Aí um dia ela foi no salão cortar na navalha. Eu só fazia puxar o cabelo, ele vinha todinho É caindo. triste essa parte. Ela terminou o corte praticamente já careca. Sim. Mas A pessoa se apega também ao que sobra, né? Eu me apeguei. Ela já não tinha lá essas maravilhas. E ela usava o corte de navalha para poder tentar dar algum volume. Ah, sim, para crescer porque mais a navalha, volumoso. quando corta, ela corta muito perpendicular à fibra. Então, ela abre muito cutícula. Então, ela fica com muita ponta dupla. Então, tipo, corte de navalha, nesse sentido, para ela, era interessante. Era bom, né? Porque ficava seco, mas ficava mais volumoso. Então, para quem tinha pouco, qualquer coisa que aparente um pouco mais, já é interessante. E ela ia... Era uma estratégia. Era uma estratégia. Aí eu me lembro, a última vez que ela cortou o cabelo e não voltou mais. Ai, que triste. Mas Aí ela eu tá olhando por aposentei. nós. A esposa dela continua frequentando o salão, Sim. mas eu até Mas perguntei. não usa navalha. Não corta na navalha. Eu até perguntei.
como ela estava, né, depois desse tempo todo, foram casadas há Sim. muitos e muitos anos. Aí perdeu a esposa para o câncer. Sim. Salão é um triste. lugar que coleciona muitas histórias, né? Tristes e Muita. felizes, né? Você acompanha a vida das pessoas. Exato. É uma grande sala de estar, né? De Isso. uma região, de uma cidade, de um bairro. Então, tipo, você Sim. está de portas abertas para receber pessoas. Então, eu não gosto, por exemplo, de um ambiente que, quando você faz uma estrutura arquitetônica, até chama um arquiteto alguma coisa, e fica aquela coisa muito engessada. Meu salão parece uma sala de uma casa. Então, Sim, tipo, sim, verdade. é aquela coisa que eu gosto de sentar no sofá, dobra as pernas, conversa, fica sentado como se você estivesse na casa de um amigo. Eu não gosto desse ambiente que, sabe quando você entra, parece que é uma clínica de hospital, sim, você sente gelado, aquela você já tá coisa com medo de fria. cortar o cabelo demais. Já A tem gente isso tava falando também. aqui, a gente tava falando aqui no off antes, que tem gente que, realmente, tem gente que sente mais, tem gente que sente menos. Sim. Mas é porque tem gente que vai cortar 2 dedinhos, já fica desesperado. Ele falou que tem gente que sua as mãos. Como né? tinha Fica comentado, suando. né? É exatamente essa história. É uma cliente que eu, como chama, corto o cabelo dela há praticamente 15 anos. Nunca aconteceu nada de errado, mas ela literalmente pinga as mãos de nervosa. E eu já perguntei para a mãe dela, que também morreu de câncer, coitada. Olha isso. É muita história. É muita história. Todo mundo conhece, eu digo que todo mundo conhece alguém Que já conhece sofreu. alguém, né? Exato. Aí, tipo, eu já perguntei há um tempo atrás para a mãe dela se já aconteceu de ela ter traumatizado a filha, cortado, mas nunca aconteceu nada na história dessa pessoa para dizer que justificasse É só esse insegurança medo. mesmo, né? Mas é dela. Mas aí, tipo, imagina uma pessoa dessa tendo Passando por um tratamento processo desse. Vai ser triste, porque tipo, ela tem um cabelo longo. Tipo, corta 2 dedos, fica para morrer na cadeira. Se sofrer uma coisa dessa, meu Deus do céu, eu acho que literalmente infarta. Eu digo que tudo tem tamanho da importância que a gente dá, né? Dentro desse tratamento em si, se você der importância à doença, você cria um monstro para você mesmo. E nessa história do cabelo é a mesma coisa. E a batalha se torna muito mais difícil, né? Verdade. Tudo aquilo que você teme demais, você acaba Sofre sendo mais, engolido. né? Não, a gente tava falando que nem todos os tipos de quimioterapia fazem cair o cabelo, né? E, coincidentemente, a medicação para câncer de mama, que atinge mais as mulheres, faz sim cair o cabelo. Eu lembro quando a mastologista falou para mim, é muito indicado para você, muito provavelmente você vai fazer sim a quimioterapia. A quimioterapia já é uma palavra que assusta tanto quanto o câncer, né? Aí ela falou, olha, é aquela que cai os cabelinhos. Eu lembro que ela falou no diminutivo. Pra ficar mais sutil, né? Cai os cabelinhos, sim. Aí uma amiga minha falou, né? Acho que eu já até comentei aqui. Falou, hoje em dia nem todo mundo perde os cabelos, nem perde todos os cabelos, por causa da touca. Exato. E aí você vai descobrindo, né? Novas formas de lidar e tal. A touca, pra mim... Nossa, foi um alívio, assim, porque era um fiozinho, literalmente, de esperança, né? Porque retardou um pouco a queda, né? Demorou um pouco mais a cair, foi caindo mais lentamente e provavelmente, eu acho, que fez cair menos, né? Não, ajuda. Você observa no salão as pessoas usando essa touca? Você vê realmente a diferença. Tipo, óbvio que dá uma perda, porque é uma coisa muito forte, mas... É uma coisa que ajuda muito, porque sobrando alguma coisinha, a gente já faz uma magicazinha aqui, uma magicazinha ali. Lado, né? Eu mudei o lado da franja. Mudou por causa da queda, por causa da queda. Mas a gente arranja ferramentas para poder melhor tratar isso. Sobrando um pouquinho, a gente resolve. Não, eu lembro que no meu caso foi o seguinte, caiu bastante... aqui no meio, porque a minha touca, eu acho que tem um hospital, eu fiz em um hospital, mas nesse não tinha, tem no outro. A tecnologia dela, a posição do resfriamento. Era diferente, tem um que ele fica mais grudadinho na sua cabeça. A que eu usei parecia um balde, sabe? Aí o balde colava fica... direito. E uma coisa tão simples, né? Que deveria ter podia estar mais agarradinho, né? Do Sistema Único de Saúde, que é literalmente só uma touca que resfria, minha gente. Exato. Eu fico, como comentei, surpreso como é que isso não foi descoberto antes, porque é uma coisa muito simples. A ideia é simples. E a execução também. Não tem muito o que fazer. É só resfriar, literalmente, esfriar a cabeça. Exatamente. Não, eu sentia como se fosse um ar-condicionado na cabeça, geladinho ali, ar-condicionado particular, portátil. E aí funcionou muito pra mim. Mas aí eu perdi aqui. E aí o que foi que eu fiz? Qual foi a estratégia? Usar tiara. Sim.
Tiara, tem gente que chama de diadema, né? Mas assim, aquelas tiaras mais grossas mesmo. Não era um diadema aquele fininho. Pra dar uma disfarçada. Que tinha menos. E quando eu era criança, eu usava muito diadema. Porque eu sempre tive pouquinho cabelo. Então, coitada da minha mãe, acho que sempre quis ter uma filha menina pra enfeitar. E eu não tinha cabelo pra ela enfeitar. Então, assim, ela botava aqueles lacinhos de velcro pra poder grudar. Porque não tinha laço que pegasse. Exatamente. Era quase um cachorrinho. Cabelinho de cachorrinho, assim. Aí eu comecei a usar de novo. Aí depois eu vi fotos minhas da década de 90. Eu disse, olha como a vida é cíclica, né? O mundo gira. E usava. Porque lenço, pra mim, era muito a doença ali, carimbada, sabe? Sim. Você tem isso do lenço, né? Mas vai muito de pessoa para pessoa, mas quer queira que não, uma via, né, de se fazer isso, porque o IMIP, o Hospital do Câncer, não está produzindo tanta peruca. Não sei o que é que está acontecendo. Sim. Acho que a gente pode falar das doações, inclusive, né? Doação, estimular as pessoas mais doar, e por favor, minha gente, não doem roupa rasgada, viu? Porque às vezes eu fico vendo a galera com o cabelo cheio de química querendo doar para o Hospital do Câncer. Minha gente, é que nem doar roupa rasgada. Vamos doar uma roupa verdade. E o tamanho, né? A galera pede um pouquinho mais agora, a partir de... Acima de 20, Acima de 20. 20 centímetros. Porque, 10 centímetros é muito curtinho, minha gente. Não dá pra fazer. Você faz uma franjinha. Aí, por favor, se quiserem, o hospital agradece do câncer. É verdade. Eu tava contando aqui que... Pronto, aí o meu cabelo caiu um bocadinho. E quando eu terminei a quimioterapia, assim que eu terminei em abril, né? Em maio era o meu aniversário. Aí eu perguntei ao médico, posso colocar o Mega Hair já? Aí ele, pode. Aí eu coloquei a extensão de fio, que é de fita, né? Aí ficava por baixo dos fios. Não pressionava demais toda a cabeça, né? Não, mas eu já tinha acabado o tratamento. Ele tava nascendo, mas ele crescendo de novo, né? Mas ele tava crescendo bem... fraquinho, né? Aí, ele nasce com uma estrutura completamente diferente. Eu ia perguntar isso. Pode acontecer, né? Pode acontecer, não. Acontece direto. Sempre, né? Eu fiquei com medo de ficar ruiva. Não, eu fiquei com medo de nascer ruiva, assim, do nada. Mas muda muito a questão da estrutura da fibra. Acontece muito do cabelo, por exemplo, é liso e nasce, às vezes, cacheado. Reinaldo Gianecchini. Aconteceu isso com o Reinaldo Gianecchini. É uma coisa, assim, muito estranha. Eu não sei o porquê, o mecanismo disso, que é por causa cientificamente. E esse fio ainda perdura uma média de 1 ano no seu cabelo, nascendo dessa forma, como se fosse ainda um efeito colateral da química. Veja que coisa pesada, 1 ano, o cabelo nasce com um formato diferente. Aí, quando os médicos já permitem fazer algum tratamento, e se o cabelo era mais liso, a gente coloca algum tipo de tratamento que não seja agressivo, para poder tentar disciplinar mais, sei lá, essa cutícula. Tem cortes também que você vai fazendo adaptação, porque realmente esse fiozinho que vem aqui com um formato diferente, que não tem peso, aí vai crescendo, armando, aí vai fazendo um fio com uma estrutura estranha, não é um cabelo, né? Porque não é um corte curto que você fez todas as dimensões, é uma coisa bolada, que não tem peso, não tem forma, arma demais. Aí tem esse pós também, né, que você vai ter de fazer todo um preparo, adaptação, tipos de cortes que se faz para poder o cabelo tomar crescimento de novo, porque não é um corte normal. Você vai fazendo um tipo de corte que vai adaptando ele para ele tomar o comprimento correto e forma para poder ele crescer e voltar. Eu tinha medo desse tempo aí, entre ele estar crescendo e ainda não estar grande. Sim. Que é uma coisa indefinida. É literalmente indefinido e você realmente... por isso que eu coloquei nas primeiras fases você não tem muito o que fazer. É uma coisa estranha, realmente. Aceita, relaxa o coração e vai dar tudo certo. A gente vai adaptando, vai crescendo. Por isso que eu coloquei o Mega, porque eu não... o pior já passou definitivamente, até porque você não sabe o quanto vai cair, então toda semana é uma tensão. E aí depois que, acabou o tratamento, não vai mais cair. Agora é só crescer, só vantagem, o que vier é lucro. Só que essa coisa intermediária, o cabelo fica meio estranho mesmo. Aí eu coloquei o Mega e aí fica menos estranho. Ainda não é 100% agradável, não é porque não é seu cabelo, mas é uma coisa visual, né? Isso. Você se passar no corredor de casa, se olhar no espelho e você não ter a sua personificação, é uma coisa que me entristece. Você não se ver como você acredita ser.
Isso é uma coisa que entristece. É um artifício de maquiagem, que é uma maquiagem, para você se sentir melhor e reverberar isso no próprio tratamento. Porque uma pessoa triste e depressiva vai ter um tipo de reação no tratamento. O humor e a forma com que você vai enxergar isso modula até o próprio tratamento em si. E isso já é provado cientificamente. Sim. Se tu tá triste, querendo morrer e faz um tratamento desse, você vai alcançar o que você deseja. Você tá vendo o fundo do poço, né? Literalmente. Só a medicação sem um estado de consciência saudável, você não vai ter os benefícios completos do tratamento. Não, e pra mim foi a touca, por exemplo, como uma estratégia de tentar preservar os fios. Foi totalmente indicado pelo médico, assim. Eu lembro que, por causa da idade, né? Eu fui diagnosticado com 31 anos. Então, assim, eu lembro que tinha uma recomendação. Como ele fez a mesma recomendação de fazer uma tomografia, recomendação, touca térmica para paciente, 31 anos, Tipo, tinha lá a descrição, era indicado para mim. Então, porque é indicado mesmo, você manter a autoestima elevada, né? É o mínimo que você pode fazer por você, né? Já está passando por essa barra já enorme. Exatamente. Você ainda não se sentir bem diante de tudo isso. É exatamente isso. Você não vai ganhar essa batalha bem, facilmente. Né? Não vai lidar bem. Não, aí na linha do tempo, né? Aí depois disso, que eu usei o Mega, eu passei uns 6 meses, eu acho, com o Mega. Aí eu achei que... Aí você ia fazer manutenção, né? Eu não lembro de quanto tempo eu fazia. Ao menos de uns 3 meses. Ao menos isso, né? Porque a fita, ela vai descendo, né? Com o cabelo caindo, aí não pode ficar solto. Eu lembro de Rafa Kalimann, no Big Brother, que ficou 3 meses com o Mega aqui. Né? É horrível. É horrível e pesa, né? A falta de manutenção. Pesa. Já não é uma coisa muito gostosa a textura que você coloca a mão na cabeça, né? E o negócio você sente descendo, Aí toda vez que eu fazia manutenção, eu tirava, era o chá revelação de como tava meu cabelo, né? Aí tava crescendo, aí eu, nossa, tá lindo. Tu sentia que vinha mais fibra do que o normal? Eu senti mais grosso. Sentia. Eu sentia que ele estava encorpando, entendeu? Mas eu não sabia exatamente como é que ele ia se comportar. Sim. Até que um dia eu falei, eu acho que essa vai ser a última manutenção, né? Na próxima eu já venho tirar e vou ficar com ele natural. Aí tirei. Quer que não, tudo que você coloca postiço acaba prejudicando o teu natural. Tudo que é postiço tem isso. Cílio postiço, cabelo postiço, unha postiça. O natural sempre sofre alguma agressão. Bom como recurso por curto espaço de tempo. Isso, eu fiquei pouquíssimo. De forma contínua, o cabelo não aguenta, não. Eu fiquei de maio, que foi meu aniversário, até novembro, que foi aí quando eu fui fazer o corte com ele, o meu primeiro corte. Ai, foi maravilhoso. Eu lembro que... É porque eu gosto de cortar o cabelo, tem gente que gosta. Eu sinto como se eu desse um refresh, assim, sabe? Dá uma... Mas é uma repaginada que você faz. Você remodula o rosto da pessoa. A sensação é maravilhosa. E ele corta feito aquele filme Eduardo Mãos de Tesoura. Rápido, ágil, preciso. Não é, menino? Preciso. Ele sabe o que ele tá fazendo. Ele não tá cortando aleatoriamente. Depois de uns aninhos de trabalho, já entra pra, como chama, memória muscular. Você faz rindo, brincando, conversando. Não, e ele sabe o que você quer, né? Eu queria mais ou menos assim, já sei como é. Pode deixar. Porque eu digo direto, em qualquer profissão, né? Você entender o que o próximo quer, o que você sabe fazer, você faz. Sentar na cadeira com a cliente, ouvir o que ela deseja, entender qual é a problematicidade que ela está vendo ali no cabelo dela, que não está lhe deixando bem. E você saber o que ela quer, levar referências. Através da fala você consegue realmente expressar facilmente, mas às vezes você não consegue expressar. Mas você mostrando imagem, a gente consegue dizer, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso daqui é uma coisa maquiada para uma foto, no dia a dia não é essa realidade, isso aqui é bonito para sair daqui da cadeira, não para acordar de manhã. Exatamente. Aí, você quer um corte como? Um corte prático, um corte que vai ficar exatamente desse jeito, mas vai precisar... eu não gosto de trabalhar nessa linha de pensamento, vou fazer um corte de cabelo para dar mais trabalho. Eu sou um agente facilitador, então, o que eu puder fazer para te dar menos trabalho, melhor vai fazer um tratamento para reduzir volume, para te dar menos trabalho. Você tem o contorno do cabelo que tem um pouco mais ondulação do que o resto, mas te incomoda só a tiarinha da cabeça. Só faz alguma química na tiara da cabeça para não perder naturalidade. Quando você vê um cabelo na rua com cara de processado quimicamente, é porque não está bem feito.
cabelo bem feito, você não sabe que foi feito. Exato. Você só olha uma coisa bonita. Exato. Quando você começa a ver um cabelo que ele não está bonito, você sabe tudo o que aconteceu nele. Ele tá ali se mostrando, literalmente, né? Aí quando eu tirei, aí a gente tava falando da doação, porque quando eu tirei o mega, aí uma parte eu fiz um rabo de cavalo para usar em eventos sociais, que é muito porque bom. eu ainda tava assim insegura com o cabelo curto, né? Então assim, é melhor eu ter uma parte do cabelo para fazer, né, um truque, para dar um truque, do que me desfazer totalmente dele. Sim. E outra parte, uma grande parte, eu doei para o Hospital do Câncer. Sim. Naquele lance lá do mais de 20 centímetros. Eu acho que o meu tem 35 centímetros. É um tamanho muito bom. É enorme, né? E, tipo, eles juntam vários cabelos para fazer uma peruca. Não é uma doação, são várias doações para fazer uma. Então, tipo, Olha quanto isso. mais, melhor. Porque não é uma coisa pouca. Aí, realmente... Então, procura o voluntariado do Hospital de Câncer de Pernambuco e faça a sua doação. Corta, junta, amarra, de preferência seco. Sim. Corta ele antes seco, amarra direitinho, bota na sacolinha e leva pra ser feliz. E eu lembro quando eu fui doar, foi lindo. As voluntárias lá, né, que me receberam, aí, sorrisão, assim. Aí fala, eu podia te dar uma coisa? Aí eu, pode. Aí ela, é um abraço. Aí, sabe, dá um abraço e você fica com a sensação, sentindo, assim, no coração, né? de que fiz uma coisa boa, sabe, assim, que bom. Se não me serve mais, né, eu não ia usar. Como você falou, não dava para usar por tanto tempo aquela coisa que era um artifício, né? Não ia mais me servir, mas pode servir a alguém, né? Então, assim, foi uma sensação incrível. E é uma coisa que não estraga, né? Tipo, vai a galera usar, vai ficar lá, passa para outra pessoa, né? Às vezes, a gente dá muita importância para cabelo, mas a terra nem quer. Você desenterra a minha, lixo, filho, né? É só osso e cabelo. É lixo, a terra nem quer, é verdade. A terra nem quer. Aí, às vezes, isso é bom até para você prestar atenção, né? Tipo, mas para que também tanta importância, né? Para que esse apego, né? Desapega. É uma coisa que vai ser momentânea. Sabe o que eu conheço? Sabe o que eu observei, assim, em mais de uma pessoa? As pessoas que cortam o cabelo curtinho e descobrem que amam o cabelo curtinho. Sim, tem a identificação que você Aquele cria. pixie hair mesmo, assim, cabelo curtinho. Porque antigamente chamava Joãozinho, né? Era, a lá homem. Como se falava, de costeletinha. E tem gente que mantém, assim, paciente com câncer, que mantém o corte curto, porque se descobriu. Agora, se não tivesse tido câncer, nunca teria cortado daquele tamanho. Cada corte ele vai te dar uma expressividade, né? Tipo, quer queira, quer não, os cortes mais curtos tendem a ser para pessoas mais racionais, pessoas mais centradas, objetivas. Você tem muito disso, né? Por exemplo, mulheres que gostam de cabelo muito longo, elas tendem a ser um pouco mais sensuais, utiliza do cabelo como um artifício feminino, de paquera, de se sentir bem mais feminina, que você tem essa questão cultural nossa do Ocidente, que ela é muito disso. E o curto, né? Você tem os curtos, os médios também dá essa coisa um pouco mais, uma lembrança mais racional, né? Uma coisa mais objetiva. E você tem a expressividade, né? Aí você tem essa coisa do mais curto com uma pegada alternativa, o mais curto, mais sério, o mais curto. Aí você tem uma ampla forma de você construir, porque não é só porque é um cabelo curto, mas pode ser um curto que expresse também algo além de só apenas ser um cabelo curto. Não é só praticidade, né? Tem alguma coisa ali, né? Tem um Tem uma mensagem, né, pra dar. Mas sabe uma coisa que eu não ia fazer de jeito nenhum depois que o cabelo cresceu? Era pintar. Eu falei, não, agora meu cabelo, passei por um tratamento. Não durou, eu acho que... O faniquito. Não durou, acho que dezembro, janeiro, não durou 2 meses. O faniquito é grande. 2 meses eu já tava É que nem pintando. o pessoal vai lá pro salão acompanhar alguém pra cortar o cabelo. Quando vê, tá assim... Já tá querendo. Tu tem tempo pra cortar mais um? Então, eu digo, tem, vamos embora. É a tesoura do desejo, né? O desejo de mudança é muito bom. Eu fico mangando também com um amigo meu abestalhado fala, ele diz assim... Peixe, você tem chance com ela voltar ao namoro até ela cortar o cabelo. Se ela cortar o cabelo, não volta mais. Uma mulher com cabelo cortado. Acabou-se, ela já mudou, ela já é outra. Quando você expõe essa mudança através do cabelo, você bota uma determinação na sua cabeça que mudei. Pra fora. Mudei, você só está colocando para fora para enxergar isso.
Então, tipo, esse marco de mudança que você tem do cabelo é muito bom. Você utiliza isso como artifício em diversas coisas na vida. É verdade, é verdade. Não, eu acho que quando meu cabelo cresceu, eu fiquei estranhando a mudança. Porque ele cresceu um pouco mais escuro do que ele era antes, assim, vamos dizer assim. Alterações, Das né, alterações que a gente estava conversando. Só que aí eu tinha um cabelo muito claro de ficar fazendo luzes. E aí foi o choque, né? O contraste. Sim. Aí eu comecei a dar uma clareada aos poucos, enfim. Quem gosta de mexer no cabelo, minha filha, não aguenta não. Não vai ficar parado, né? Não. Eu já tô com o cabelo naturalzinho aqui, já tô esperando o carnaval. Pra nevar? Não, acho que esse ano eu vou botar dread. Eita, arrasou. Não sei, cada carnaval é uma Sim, é uma forma de diferente. expressão também. Aí eu também não sei se eu mantenho. Porque, por exemplo, esse carnaval agora, eu fiz os nevôs com o cabelo raspadinho. Hoje eu mantive ainda mais uns quase 4 meses. Não, mas porque ainda fica lindo. Tem gente que combina lindo, super. Fica lindo. É uma personificação que você cria, né? Aí eu tô pensando em fazer um dread, mas não sei ainda. Daqui pra lá eu resolvo. Tem tempo. Tem o Natal antes do carnaval. Mudança tem... Não, e Abraão acompanhou muitas fases minhas, né? Eu, na verdade, na pandemia, não tinha salão aberto nem nada, eu pintava o cabelo sozinha em casa. Pra você ver o faniquito, assim, né? O que teve de loucura, a pandemia. O pessoal, quando voltava, que a gente teve, né, de fazer o distanciamento, era cadeira sim, cadeira não, cadeira sim, cadeira não. Quando voltou, né? Quando voltou. De máscara, não sei o quê. Meu Deus do céu, a quantidade de presepada que o povo fez na cabeça. Eu já fico brincando na realidade, perguntando, foi qual a tesoura? Foi a de papel? Foi a de unha? Foi qual? Lavou? Tesourinha de unha, Tesourinha imagina. de unha, o pessoal faz, aí vai pra frente do espelho, aí corta, eu fico mangando, tipo, mulher só é mulher depois que corta a franja Errada. num dia de ansiedade. Aí pronto, recebeu o atestado. Porque essa ânsia que você tem de querer cortar e mudar, e às vezes, só tem horário pra tal dia, aí você fica em casa esperar. com o negócio... Aí muda, quando chega no salão, eu digo, eita, que essa agora ficou moderna. Olha, uma ponta aqui, outra aqui. Corte moderno, não é? Moderno, é conceito. É conceito. É igual a criança, né? Quem criança nunca cortou longe da mãe, escondido da mãe. Oxi. Ou então grudou o chiclete na escola pra não... É o que mais tem, Jesus. Pra mãe não brigar e cortou aqui mesmo, nem a coordenadora. Hoje em dia, graças a Deus, com essas histórias de tesoura de cortar papel, quem não corta cabelo, que tem umas específicas pra isso. Não corta não, é? Não corta. Nunca Corta tentei. papel, mas não corta. Aí, tipo, não tá aparecendo tanto. As mães hoje em dia estão comprando esse tipo de tesoura, até por segurança mesmo, pra não cortar dedo, não cortar nada. Sim. Mas, às vezes, minha filha, se bobear, a trela vem. Não, mas assim, cortar eu não arrisco muito, eu mesma não. Mas pintar, eu já pintei muito. E aí, depois do tratamento, comecei a pintar de novo. Só que aí tem 1 ano, mais ou menos, que eu não pinto. Vai completar 1 ano. Deixando dar uma descansadinha. Dá uma descansadinha. Mas ainda tendo uma cozinha, você dá pelo menos uma olhadinha, ver um negocinho diferente, um brilho, um negocinho mais icônico. E quando você faz uma coisa meio ondulada... Hoje eu deixei natural, que é pra mostrar como é que tá. Mas, mentira, eu esqueci o secador. Aí eu disse, hoje é entrevista de cabelo, e eu nem arrumei o cabelo. Eu disse, mas é bom, que é o chá revelação de como tá meu cabelo hoje em dia, né? Mas assim, o cabelo mais ondulado, eu acho que fica mais bonito com as pontinhas mais claras, né? Tem isso ou é da minha cabeça? Então... É porque, na realidade, bonito vai ficar de ambos os jeitos. Mas quando você tem um cabelo mais ondulado, a mecha, ela te consegue dar mais perceptividade de profundidade mais, né? e movimento. Então, tipo, quando você tem um cabelo mais cacheado, ondulado, e você faz uma mecha, você consegue ver melhor essa ondulação. Então, você cria mais efeito de definição. Sim. Aí você vê mais o cabelo. Sim. Realmente, um cabelo mais escuro, ele não fica tão legal. Como, por exemplo, tipos de penteado. Quando você tem um cabelo escuro, você fazer um cabelo de penteado muito trabalhado, com muito anelado, com muita voltinha, uma coisinha encaixada, não vê. Aí por isso que a mecha é interessante até para quando você vai fazer isso, porque você visualiza melhor o fio. Por isso tem muita noiva loura, né? É o que mais tem, É o que mais tem, né? E mesmo quando não você joga pelo menos um moreno iluminado, algum fiozinho de leve vindo aqui, para poder dar melhor perceptividade ao penteado. Ou faz os penteados mais clássicos, se você não quiser realmente alterar. Joga um coque banana, que é aquela coisa que mais sisuda, né? Mais fechada. Sim. Aí você não tem essa coisa de precisar ver tanto movimento de fio.
Sim, é engraçado ficar falando disso, porque acho que quem passou pelo tratamento como eu vai entender. Esse tipo de problema é um problema para quem tem cabelo, né? Quando você não tem cabelo, você nem pensa nisso. Assim, quando você não tem tanto, né? Cabelo, você nem pensa nisso, em cortar e não cortar. Você começa a pensar em outras coisas. Aí é tão bom voltar a ter esses probleminhas que a gente gosta É autocuidado, de resolver, né? É uma coisa gostosa, você zelar por si, né? Tipo, acordei hoje, não tá tão legal, ajeita, você tem a sua rotina, acorda, toma banho, se arruma na frente do espelho. Essa Tem rotina aquele todo dia mundo gosta. que o cabelo tá bom e você não tem nada pra fazer, ou aquele dia que o cabelo tá... Você tem um monte de coisa pra fazer e o cabelo não tá bom. É que nem o pessoal vai lá no salão pra cortar o cabelo e diz, hoje só porque eu disse que vinha pra cá, ele ficou bonito. Já fica avisando a ele que vai vir cortar todo dia pra ver se ele fica ajeitado. É igual quando o computador quebra, né? Que o técnico chega e volta a funcionar. Né? É tipo ele isso. funciona na base do medo, né? Exatamente. Ameaça cortar ele volta. Não, e eu tinha muito uma coisa que eu esqueci de mencionar, mas quando eu tava usando a touca, que era não poder lavar por 3 dias. Menina, aquilo era angustiante pra mim, porque eu não sei o que é indicado. Pode lavar todo dia, não pode? Eu acho que pode lavar o quanto você quiser, né? Não, cabelo. É só tomar cuidado com o tipo de shampoo que você vai pra não utilizar ressecar para tanto, não né? ressecar. Porque, tipo, são duas coisas que caminham em posições diferentes. Se você chegar para o dermatologista e falar, ele vai dizer para lavar todo dia. Sim, porque é pra o limpar. correto, é o higiênico, e aí tem de manter o bulbo capilar limpo para poder respirar, o cabelo crescer saudável. Mas isso é a realidade científica, mas a vida é outros 500. Então, Sim. tipo... Às vezes não tem dá tempo mesmo, né? Não só o tempo, mas tipos de fibra. Você tem um cabelo grosso, volumoso, Sim. ressecado. Você for Fica lavar melhor, todo dia, Jesus sujo. Cristo. Tem gente que o cabelo só fica bom, tipo assim, 2, 3 dias depois de lavado. Então, tipo... Tem isso, né? É interessante você ter uma frequência, mas a forma que vai se ter essa frequência, né? Então, tipo, não utilizar nada muito abrasivo, usar, quer queira, quer não, um shampoo hidratante. A não ser que você tenha um couro cabeludo muito oleoso, aí você usa uma coisa mais como se chama, para cabelo oleoso, mas é interessante shampoo, condicionador. O pessoal também tem essa ideia de que, meu cabelo é oleoso, eu só vou usar shampoo, não precisa condicionador. Você piora a oleosidade. Porque você tem um pH, o couro cabeludo, então, tipo, ele tende a ficar em 5,5. Então, se você usa só shampoo e não usa o condicionador para contrabalancear isso e ele voltar para o equilíbrio dele, ele vai produzir mais oleosidade para poder voltar para o pH natural. Então, tipo, você sofre um efeito rebote. Aí muita gente tem essa história, não vou colocar condicionador porque ele vai ficar mais oleoso já quando sai do banho. Mas ao contrário. E tipo, você também precisa selar a cutícula do cabelo. Se você só passa shampoo, não joga condicionador, o cabelo vai cada vez mais abrindo a cutícula, ficando cada vez mais seco. Isso acontece muito com homem. Homem e menino novo, adolescente e menino. E usa aquele shampoo 2 em 1. A vida é injusta, né? O shampoo para cabelo masculino é shampoo, sabonete, condicionador, lava-rosto, barba. Lava pra tudo, mulher. É verdade. É um para cada coisinha. É triste. Não, mas eu não podia lavar porque era uma indicação mesmo. Eu lembro que... Eu acho que... Eu não lembro se eu já contei aqui, mas eu não podia lavar nos 2, 3 dias. Mas assim, eu fazia meus exercícios, enfim, praticava dança normal, suava e não podia lavar. Eu ficava desesperada, mas também grudado, né? Porque eu tava com pouco cabelo, aí já tava grudado. Aí tem foto no livro e no Instagram. Aí depois secava. Eu lembro que eu ficava na frente do ventilador, também não podia botar secador nem nada pra não passar. Interessante puxar, né? Já não tá com a raiz forte. Não, ia cair. Puxadinha, meu Deus. Não podia nem pentear muito. Toda vez que penteava, cai, né? Aí eu ficava na frente do ventilador, ele secava. Ou no ar-condicionado, um ambiente refrigerado assim, aí voltava a temperatura normal, dormia e acordava. Mas também, no dia que eu acordava, que era o dia que eu podia lavar o cabelo, era uma bênção, assim, era um dia bom, sabe? Dia mais gostoso. Você começa a dar valor às pequenas coisas, né? Eu vou poder tomar um banho de cabeça. É muito bom, né? Lavar a orelha. Se lavar, né? E aí, enfim, eu também queria passar por isso pra ter todas as sensações, né? A sensação de tô querendo manter o cabelo que eu tenho. E, enfim, eu entrevistei a psicóloga e ela fala dessas fases, né? É tipo, primeiro você tava negando ali, né? Depois você tá apegado e depois você tá aceitando. Então, assim, é um processo... O processo da aceitação. E que você pode levar pra vida, né? Que liberta, né? No final. Sim, e você pode levar pra várias áreas da sua vida.
acho que várias mudanças que a gente se depara, assim, começa assim, né? Você não acredito que isso está acontecendo comigo. São tudo experiências para criar fortalecimento, repertório, né? Tipo, você vai sair mais forte disso e você vai aprender alguma coisa, como você acabou de dizer, que vai utilizar essa maneira de como você utilizou para ganhar essa batalha, esse método para outras coisas. Tudo na vida é aprendizado. Todo erro é aprendizado. E aí isso me lembra as pessoas que não são tão apegadas assim. Eu nem me considero tão apegada, mas assim, tem gente que é menos ainda, que raspa a cabeça mesmo, né? Como é que se comportam essas pessoas corajosas? Mulheres que cortam cabelo na máquina é muito libertador, na realidade. Eu tenho 3 irmãs que vão toda vez no salão juntas, as 3. É uma fofocagem danada. E elas cortam todas as 3 na máquina. Então, Sério? tipo, É o quê? Máquina 2 ou o quê? Usam a máquina 4 na lateral e em cima corta um pouquinho na tesoura. Mas deixa raspadinho, curtinho. E já usa assim há 200 mil anos. Olha isso. E não é tratamento nem nada. Não, é por estilo. E, tipo, gostam do cabelo. Então, tipo, e o engraçado é que são 3 irmãs. Aí elas vão lá logo cedinho, aí confessa, toma café, e fala da vida, e fala dos filhos. Aí eu adoro, né? Porque quando são clientes que eu tenho, os amigos em comum, eu fico perguntando as coisas. E ele fazia o quê quando ele era pequeno? É mesmo. Aí eu vou e jogo na conversa no meio da rua. Pra tirar onda depois. Pra tirar onda. Aí, tipo, é muito bom isso. Na época assim, porque hoje em dia tá diferente, né? Mas na época, assim, sei lá, 20, 30 anos atrás, na televisão tinha muita jornalista, repórter com cabelo curto, por causa da questão da praticidade, né? Hoje em dia ela já deixa um cabelo um pouquinho maior. Mas, por exemplo, tem aquela resistente que é a Sandra Nemberg, né? É a mais pedida, na realidade. O pessoal referência, fala demais. Eu acho que não tá falando tanto mais, porque ela saiu do jornal, mas ela tá no Globo de uma Repórter. hora. Aí o pessoal não tá vendo tanto. Mas é um marco, né, de referência para todo mundo. O pessoal pede, eu curti, aí eu pergunto, que nem de Sandra Nemberg? Eu disse, vamos embora. Vê mesmo. É o que mais tem. Ela é uma das mulheres que é referência em cabelo curto. Outra referência da televisão, que aí quem for mais novo, geração Z não vai saber, mas é a cena de Carolina Dickman, né? Tu já presenciasse? É um clássico. Alguém já foi pedir pra tu Pra o quê? Pra raspar? Porque ia cair? E aí? Tem que não Ficasse nervoso? Esperar. Então, é porque, pra mim, cabelo é uma coisa que eu já como chama, já desmistifiquei. Então, tipo, eu tento em situações como essa, óbvio, quando eu observo que a pessoa... Agir naturalmente. Mas um agir naturalmente tentando levar para um lado mais leve. Porque, tipo, eu já sou uma pessoa meio palhaça. Então, tipo... Quando a pessoa vai lá para fazer um corte desse, quando eu vejo que a pessoa ela dá um pouco mais de abertura, aí eu começo uma brincadeira, uma risadagemzinha, que é para poder transformar em uma coisa mais leve. Agora, óbvio que tem pessoas que vão com famílias, com um irmão, tragédia com tia, grega. a tragédia, e vai. E beleza, a forma que ela está entendendo como uma situação de conforto para ela. Ela vai se sentir bem. Aí, tipo, tem gente que chora na cadeira e tem pessoa que ri. Sim. Do mesmo jeito que eu tenho pessoas que têm essa visibilidade, tem as outras que não estão nem aí. É uma batalha, vai lutar essa batalha e vai ganhar, e tá tudo certo. Hoje em dia, a taxa de mortalidade por câncer de mama é muito baixa. Então, tipo... A chance de cura é muito alta. Então, vamos se apegar a isso. Exato. Então, tipo, você vai criar o receio e o medo, mas, pô, a esperança é muito, muito, muito maior. Então, tipo, tem pessoas que conseguem lidar isso de uma maneira melhor. Ver o copo cheio, né? Ver o copo cheio, exato. Não é o caso. Não é o caso. Não, é verdade, mas eu acho que é isso. Você falou uma coisa muito, muito boa no começo, de eu desmistifiquei a questão de cabelo. É a mesma coisa, você no seu dia a dia, né? Porque você vê cabelo o tempo todo. Aí é a mesma coisa do câncer. Eu acho que você tem que desmistificar o estereótipo da doença. Não é, ai meu Deus, eu vou ficar... Eu sei que eu acho que é o top 3. Eu vou morrer... Ai, não vou morrer disso. Vou morrer, não vou morrer. Vou ficar careca, não vou ficar careca. Tá entre o top 3 ali do terror. Mas eu acho que desmistificar isso faz com que tudo fique mais leve. Sim, com certeza. Não tem Se não como. for assim... Se você não for fazer isso, meu Deus do céu, a rotina da vida desse universo que a gente vive é massacrante. Então, tipo, se você não conseguir enxergar exatamente o copo cheio, você não vai viver bem. Aí você tende, até em certos momentos...
fingir uma alegria para o seu cérebro acreditar que você está feliz e você internalizar isso. É que nem estudos que tem, que você só fazendo o movimento do sorrir, o seu cérebro imagina que você está feliz e você internaliza algo. É aquela coisa do jogo da vida, que é uma peça de teatro, você abre a coxia para poder encenar uma felicidade que às vezes nem existe por causa de um trabalho, de uma situação que você está triste, mas você não quer ficar. E essa forma de moldar a realidade vira real. Né? Infelizmente, é aquela história, né? Uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. Leva a isso. E eu acho que é questão de tempo também. O tempo das coisas, porque a gente não respeita, né? O tempo das coisas. A gente quer pra agora, a gente quer que o cabelo cresça rápido. A gente quer. Da gente hoje assim, né? É a agonia. E não. Aquele. Como é? Aquelas transições do TikTok ou né? Ou do Instagram. Isso tá quebrando muito, a gente né? Acha a cabeça do povo. Que a gente vai se transformar assim, no estalar de dedos. E não é. A transformação, ela vem com o tempo. Então, se a gente respeitar o tempo do tratamento, eu lembrei de uma coisa, eu lembro que eu ficava vendo pessoas que já tinham tido câncer, há quanto tempo elas tinham terminado o tratamento, pra eu ver o quanto de cabelo crescia em quanto tempo, sabe? Sim. Vê que loucura. Eu lembro que eu fazia isso o tempo todo. Você começa a entrar dentro de um universo, você começa a pesquisar sobre esse universo. Então você acaba descobrindo coisas, principalmente questão de saúde, né? Que é uma coisa que você vai se abalar de uma forma mais intensa. Então, pesquisar, ir atrás de conhecimento, desmistificar crenças, desmistificar as coisas no mundo. Por incrível que pareça, hoje em dia ainda tem gente que chega no salão e diz assim, isso foi castigo. Eu digo, minha gente, pelo amor de Deus, vocês estão comendo o quê? Antigamente era troca a ficha, né? Troca a ficha, muda o assunto. Pelo amor de Deus. Aí, porque, você vai ter diversos universos, diversas formas de enfrentar as coisas, mas você tem de pesquisar, você tem de aprender, você tem de procurar, você tem de ver qual é a realidade da coisa. Quantos centímetros cresce a cada mês? E quantos centímetros cresce a cada mês? De 1 a 1,5. 1,5 se for uma pessoa muito sortuda. 1,5 é bom, Não, 1,5 no final de um ano já dá bastante cabelo. Sim, se você tiver uma média de 1 centímetro, é 12 centímetros. E você vê também essa questão, né, do crescimento. Raspou. Daqui que essa pessoa vai ter o cabelo de volta no tamanho que ela gostava, se ela gostava de longo. Por Alguns exemplo, anos, né? Se são 12 centímetros que você vai ter no ano. 1, 2, 3, 4... era essa conta que eu fazia aí. Eram 5 dedos a cada ano. Demora. Daqui que você volta a se enxergar como você gosta, demora. Tem que pensar. Eu pensava em... Porque eu usava o catéter do lado esquerdo, né? A lesão foi do lado direito, era do lado oposto à lesão. E aí eu ficava, quando é que ele vai cobrir o catéter? Eu já tirei o catéter e ele não cobriu ainda. Entendeu? Essa não ia chegar, vê não. Vê que loucura. Eu tirei o catéter longe. E eu cortei. Não, e eu cortei, assim. Eu não deixava de cortar, não. Porque, assim, se era uma coisa que me fazia bem também, agora eu não vou mais cortar, vou esperar crescer. Mas não pode, loucura, minha gente. O cabelo, ele vai ressecar, ele precisa, ele vai precisar ajeitar as pontas. Vitamina T, tesoura. Tem hora que nem ouro líquido, se você botar no cabelo, vai funcionar. É tesoura e acabou a boquinha, não tem o que fazer, não. É porque eu estava falando, o louro, os fios mais claros, eles aparenta mais, né, o ondulado e tal, mas também deixa a ponta mais ressecada. Resseca, porque é química, né? Tudo isso vai desestruturar a fibra do cabelo. Então, você tem de ter uma manutenção a mais, um cuidado a mais. Sim. E é coisa que, na realidade, é bom evitar, né? Se você está querendo deixar mais o cabelo crescer, porque tudo isso vai dar uma ressecada no cabelo, vai aumentar a necessidade de cortes, de manutenção. Então, às vezes é bom deixar quieto, relaxa o coraçãozinho, deixa crescer, que é melhor. No tempinho dele. Aí você pode ajudar, né? Tem tratamentos dermatológicos que você pode colocar. Tem um clássico, que é o minoxidil. Minoxidil usei. Minoxidil, meu Deus do céu, eu usei o minoxidil, pai sabe do crescimento do cabelo. Eu fui para dermatologista, né? Fui acompanhada. Mas foi o seguinte... Lembra que eu falei que ficou aqui, né? O buraquinho. Eu fiquei com a coroinha, né? E aí eu usava a tiara. Mas aí o que ela indicou?
Quando eu já estava na quimioterapia branca, que a vermelha é a mais forte, né? Pelo menos no meu caso. Foram 4 da vermelha e depois só a branca. Aí na branca, mas foram 12 da branca, era um período maior, mas era menos ofensiva, vamos dizer assim. Não estou explicando cientificamente, Sim. mas era mais ou menos isso. E aí eu já podia usar o minoxidil, ou seja, à medida que ia caindo, já ia nascendo novos. Nossa, E o ajuda minoxidil, ele demais. tem um efeito, no começo, um efeito de... Ele provoca queda, é como se ele acelerasse o processo para nascerem fios novos, como né? se ele tivesse, tipo, termina de derrubar o que está fraco para poder Isso. crescer um forte. Eu acho que é flúvio telógeno o nome. Eu não sou dermatologista, não, mas é tipo isso. Mas aí, isso que é meio chato, né? Porque, por exemplo, o tratamento para cabelo é muito demorado. Então, tipo, você, tipo, eu tomei um polivitamínico ou algo que o médico indicou durante 2 meses, 3 meses e não vi. Minha gente, isso é 2 dedos, 3 dedos de cabelo. Não tem como você ver efeito. Então, tipo, é aquela coisa que você tem de tomar, aplicar todos os dias e não desistir. Eu coloquei Uma hora 4 você meses. vai enxergar. Eu coloquei Ainda foi 4 pouco? meses, todos os dias. Mas é porque Todos depois os eu coloquei dias. o Mega. Sim. E aí depois do Mega, eu não lembro se coincidiu com o tempo do Mega. E aí não fazia mais sentido também, Não, porque eu já sim. tava botando Mega, já tava estragando meu É porque, cabelo. por exemplo, para mulher, são coisas momentâneas, mas para homem, por exemplo, que tem tendência a calvície, sim, usa pro resto da vida, minoxidil né? é como se fosse um tratamento de uma hipertensão. Isso. Você vai usar o resto da vida. Parou, ele E o volta meu a cair. problema era o meinho. Uhum. Entendeu? Aí, É uma quando coisa resolveu o pontual. meinho, aí eu lembro que eu usei, acho que janeiro, fevereiro, março, abril, eu já parei. E aí, mas aí, se você vê, se você conseguir acompanhar as fotos do processo, incrível. Realmente, Ajuda, nasce cabelo nasce. de onde você nem imagina. Perfeito, assim. Nasce. Eu tenho as fotos de cima, assim. Do De- buraquinho, do calvo, do até... progresso. Se você vir assim, é incrível. Incrível. Mas é tempo e paciência, né? Tudo isso na vida, né? Tempo e paciência. Agora, um assunto que a gente não abordou ainda são as laces, perucas, Sim. né? Porque aí, ó, eu tenho a coragem de raspar, tenho a coragem de deixar curtinho, mas eu quero ter a segurança. Eu lembro que eu pesquisei muito também sobre peruca. Vou comprar aqueles sites, né, chineses, vou comprar em São Paulo, mas é uma alternativa boa, né? Alternativa. Tudo que você puder fazer para poder fazer você se sentir melhor e se ver melhor, faça. Faça. Ela é uma coisa um pouco mais extensiva, maior, tem a sua naturalidade parcial, não é tanto. não é Você tanto. consegue, tudo desse tipo você consegue enxergar. Mas desde que você se sinta melhor, minha gente, Desde vale que você muito se a sinta pena. bem, né? A Lince Tá eu vejo machucando mais ninguém? como a Lince eu vejo mais como uma coisa mais performática, né? O pessoal usa muito para fazer apresentações, Sim, quer mudar o cabelo para alguma coisa assim de uma forma mais rápida, mas é uma alternativa também. As Eu ficava com próteses medo também. do calor, Hã? sabe? Do calor, porque eu acho que... É como se fosse quase um chapéu, né? E é o tempo todo, né? A partir do momento que você botou, tem que sustentar a peruca, né? E aí um calor, eu ficava com medo de ficar com muito quente, assim, e ter que tirar e aí dizer, ó, era peruca, gente. Era uma farsa. Assumir isso uma farsa. Mas com certeza já observaram antes mesmo de você Já falar. tinham percebido, né? Porque você vê, né, essa partezinha da frente, mas... E o povo cola, né, hoje em dia, as tem as artistas lenças e tal. que são coladas e tem as próteses, né? Que normalmente você vê mais prótese em homem, ou pessoas que tiveram queimadura e queima, não cresce, aí você faz a prótese. Mas a prótese é fixa? Ela é colada, não é permanente, mas você tem uma manutenção, digamos assim, de semanal, 15 dias. Tipo, é uma alternativa. Que incrível. Só não é lá essas maravilhas higiênicas, né? Porque o negócio fica colado na cabeça uns 15 dias. Aí, tipo... Mas é um artifício. Pra quem não tem nada, Jesus. Pra quem não tem nada, pouco é bom. Menina, a gente já falou sobre tanta coisa aqui, mas eu queria que a gente fosse partindo pro final, mas já deixando um recado assim. O que o cabelo é para feminilidade, na tua opinião, assim? Então, é a personificação, né? Você vai ter a sua feminilidade, mas você quer apresentar ela como? Que é isso que o corte vai te dizer. Se você vai ter um ar mais moderno, um ar mais retrô, qual é a expressividade cultural que você quer expressar através disso? Eu sou uma pessoa mais religiosa, deixa o cabelo grande. Eu sou muçulmana, esconde o cabelo. Eu sou uma pessoa mais ativa, eu gosto de um cabelo mais curto, porque eu faço muito exercício físico. Sim. Você tem disso, né? Então você modela ele ao estilo que você quer. Então,
você tem de ver como é que você vai trabalhar ele. Então, é um artifício maravilhoso. Então, a construção que ele vai te dar, ela é inúmera, né? Como eu digo, né? Eu trabalho com as coisas que Deus dá. Eu vivo da minha arte. Literalmente. E, tipo, você Mas modela. Sim. Mas se eu tô vivenciando um tratamento, eu sou paciente, qual é o recado, assim, para ela, já que ela tá com medo de perder aquilo que lhe faz mulher? Então, infelizmente vai ser uma batalha, você vai ter de passar por isso, mas tem artifícios, tem formas de construir um caminho que seja mais leve, maneiras de se tratar, e que esse sofrimento pode se transformar numa coisa feliz, numa vivência, num aprendizado. Uma descoberta, Tem como né? ser feliz. Não vamos abrir mão de ser feliz, Não. né? Eu acho que é uma descoberta. Eu tenho falado muito aqui que é um ponto de virada, de você se descobrir de outra forma. Sim. De você descobrir seu cabelo de outra forma, Como né? a gente comentou, né? Tem gente que tinha longo, passou por isso, cortou curto e se identificou com curto e manteve depois. Então, às vezes, ele abre portas para você enxergar o que você tinha medo. Sim. Você se enxergar de uma outra versão, que você não, por vida pode nunca ter tido coragem de fazer isso, mas bateu na tua porta, Estão te dando um empurrãozinho. Estão dando um empurrãozinho, Vai e lá. você se experienciou de outra maneira e absorveu essa pessoa nova. A gente escuta muito aquela frase do não liga não, o cabelo cresce, não sei o quê. Mas é verdade. A gente, às vezes, talvez, pode ficar chateado em algum momento, com vontade de responder, corta o teu, né? Mas é a verdade. Então, assim, eu acho que, às vezes, quando a gente se depara de uma forma racional, menos emocional, né? Menos se vitimizando com a coisa, é melhor, porque assim, se a gente tá ali, racional, realmente, cabelo cresce 2 centímetros, 1,5, se eu tiver sorte, demora, mas vai, né? O tempo passa. Não é imutável, é momentos, né? Então, tipo, enquanto tiver vivo, vai crescer cabelo. Então, tipo, vai mudar, vai transformar, vai vir. Eu acho que você tem que pensar, eu já contei aqui, que você tem que pensar a longo prazo, né? Sim. Então, assim, eu ficava com muito medo de perder o cabelo pro próximo Réveillon, porque eu comecei o tratamento perto do Natal. E aí o médico veio a preocupação da pessoa, tá careca no Réveillon. Mas e aí? Eu ia ter o próximo Réveillon? O outro, porque eu ia estar viva, eu ia estar mais próxima ainda da minha cura, eu ia ter terminado o tratamento. Então, assim, eu acho que é pensar a longo prazo, pensar que a vida continua. Tente fazer isso. É tipo, eu tô com câncer, mas eu tô preocupado com o meu cabelo no Réveillon. Mas é isso que vai fazer você se sentir bem. Porque se for tudo no seco, no duro, não tiver um fricote, uma frescura, ninguém aguenta viver não, minha gente. Tem que ter uma frescurinha a vida. Tem que ter um problema não tão problemático assim, né? Um fútilzinho. Um problema fútil. Besteira. E começou a cair no Réveillon, sim. Começou a cair no dia 31 e no dia 1. Né? Ele ainda segurou para dar um truque, né? Para tirar foto e ninguém perceber que estava caindo, mas depois começou a cair. E eu lembro que lá pro carnaval, que foi um ano que não teve carnaval, né? Acho que foi 22, né? Que ainda não teve, né? 21 e 22. Que ainda não teve carnaval. Uma tristeza. Foi. Eu lembro que eu tinha um fiozinho meio galego ali perdido, e aí eu apegadíssima. Eu prendia ele com a piranha desse tamanho, do tamanho de uma unha. Mas tava preso. Aí as pessoas achavam que ele tava preso o cabelo. Aí depois a minha mãe cortou. E aí eu fiquei até com vontade de guardar o meu último fiapinho, assim, do cabelo grande. Mas aí eu desapeguei, joguei ele fora. E aí, foi uma cresceu de transição, novo. né? Mudou, passou. É isso, Abraão. Muito bom. Muito bom te receber. Queria primeiro agradecer sua presença, dizer que foi um prazer lhe receber. E é um assunto que para mim é muito caro, assim, é muito importante, mas ao mesmo tempo justamente para isso, para desmistificar, sabe, assim, porque tem tanta gente que leva tão a sério e que a vida não é para ser tão levada a sério assim não, viu? Né, que a gente disse, se for tudo no seco, ninguém vive não, minha gente, tem que ter um pra que issozinho, pra que isso? Tem que ter um agito na vida, tem né? Tem de ser. Muito obrigada, Abraão. Eu que agradeço. Valeu demais. Obrigado. Gente, eu queria só dizer a vocês que o Pó de Rosa é uma iniciativa completamente independente. Eu estou fazendo isso para enfrentar mesmo o diagnóstico de câncer de mama e usando a informação, né? Que a informação é uma arma de comunicação
combate, assim, imprescindível. E aí, se você gostou do nosso bate-papo aqui, da nossa conversa, curte, comenta, compartilha nas redes sociais, tá? Vou deixar aqui também o QR Code na tela para uma doação voluntária, se você acredita nesse projeto. E aqui também vai o meu site, se você quiser tirar alguma dúvida, saber alguma informação sobre os livros, sobre todo o meu tratamento, é o www.aquilocomc.com. Até o próximo episódio. Obrigada!